boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, nosso canal direto do YouTube, você pode assistir aos programas já disponibilizados. E mande seu e-mail, contato@programa.deequilibrio.com.br. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está se aproximando. Parece que está longe, mas não é tão longe não. 11 meses passa muito rápido. Nós vamos falar sobre lei eleitoral, os direitos e os deveres do eleitor no Brasil e os direitos e os deveres dos candidatos e dos partidos. E com imenso prazer que eu recebo a doutora Simone Cosme. Boa noite. Simone, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Vou tratá-la por Simone, que é uma conhecida nossa de longa data. Doutora Simone Cosme é especialista em direito eleitoral. Boa Doutora noite, Simone, o prazer é todo meu pelo convite, agradeço muito em estar aqui essa noite tentando fazer a prestação de serviço à população, falando sobre a lei eleitoral e suas alterações, principalmente agora com a mini-reforma que teve recentemente. então, é esse o detalhe, não se prepare não para aquela coisa chata de só falar de horário político, partido, etc. Nós vamos procurar sintetizar para você como eleitor, que tem o direito e a obrigação de votar, como você pode agir, o que você tem que se preparar, parte do documento, a sua parte, para exercer plenamente a sua cidadania. Simone, vamos começar um pouquinho sobre horário político, essas coisas que ninguém gosta, mas a legislação já prevê e vai continuar. Horário político, mudou alguma coisa para essa eleição de 2014 ou é a mesma coisa da anterior? Não, com relação ao horário político, a grade de propaganda partidária, de propaganda eleitoral gratuita, continua a mesma coisa. A lei eleitoral, ela dispõe várias implicações e obrigações que as rádios e as televisões têm em todo o país, tanto nas eleições para prefeito e vereadores, como foram essas do ano que passou, de 2012, como a próxima para deputado federal, deputado estadual e para presidente da República e governador, que nós vamos ter. Então existem aqueles blocos, também, né? Senadores, renova desculpa. 1/3 ou 2/3 agora? Eu acho que agora, depende, cada 4 anos vai renovando, certo. Eu não sei agora em que fase que está. Então são aqueles 2 blocos, né? Na rádio é de manhã, 7 da manhã e meio-dia. Então, peraí, rádio? Rádio é de manhã, 7 horas da manhã, geralmente o horário é meia hora. Meia hora, das 7 às 7h30 da manhã. Das 7 às 7h30, do meio-dia ao meio-dia e 30. Isso na rádio? Na rádio. Na TV é da 1 à 1h30, 13 às 13h30. E à noite, eu não estou bem certa se é das 20 às 20h30 ou das 20h30 às 21 horas. No horário nobre ali. É o horário nobre, é logo que termina os telejornais antes das novelas. E esses blocos, os horários, né? Às vezes a população não entende por que um partido tem mais tempo do que o outro, por que um candidato... Disso, só abrir um parênteses aqui. Além desse horário, também tem aquelas chamadas inserções. Inserções de 30 segundos, né? Que os partidos têm. Tem partidos que têm mais inserções, direito a mais inserções, partidos que têm menos, decorrente das cadeiras que eles têm, tanto como deputado estadual ou como deputado federal. Então, explica um pouquinho para a gente isso daí, o tempo de partido, essas inserções. Como é que é feita essa divisão? Por que, como a senhora mesmo estava falando, por que alguns partidos têm mais, outros têm menos? São os partidos que já têm mais a bancada maior, né, no Congresso, ou no caso do Estado, na Câmara dos Deputados Estaduais. Então, aquele partido que fez mais candidatos eleitos na última eleição, chama a bancada dele, ele tem uma bancada maior. Além disso, existe a coligação, doutor, que são as coligações que os partidos fazem, se unem, como muito se fala, a bancada do governo atualmente, ao PT, o PMDB. Então, só para dar exemplos, aqui na cidade de São Paulo existe o governador, mas que chamou um vice de outro partido. Então, existem essas coligações que são feitas na época da eleição. Com essa coligação, então, aquela coligação, aquele horário, ele conseguiu um maior número de inserções e um maior minutos, né? Número de minutos na hora dos blocos. Para apresentar os seus candidatos. E essas inserções, elas têm que ser desovadas, que é a palavra que nós falamos em televisão. O senhor que já foi muito tempo de TV, continua tendo um programa, o senhor sabe disso. Aquela desova das inserções,
ela tem que ser feita durante blocos também da programação, de manhã, tarde e noite, principalmente no horário nobre. Para não ter aquela história de só soltar de madrugada, só soltar de manhã. Isso, exatamente, quando ninguém está assistindo a televisão. Por isso que dia de jogo, quarta e domingo, é complicado para o pessoal da área de programação das televisões. Os antigos amigos da onde eu trabalhei ficavam de cabelo branco. Por quê? Porque não podia colar inserções do mesmo partido ou coligação, uma atrás da outra. Às vezes você pode reparar que você está assistindo TV em casa, está na hora do intervalo da novela, vem um monte do mesmo candidato. Ele acabou de falar, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Agora tem que ter uma vinhetinha, não, né? Separando. Tem que separar. Nunca pôde colar. Existe uma multa na lei eleitoral para a TV. Então, com parte de propaganda, nós não temos assim novidade quanto ao horário eleitoral. Houveram tentativas de partidos políticos nessa mini-reforma que está para ser aprovada no Senado, agora no final de outubro, pela Câmara dos Deputados, e agora ela está no Senado para ter a votação e depois ser sancionada, essa PL, que está chamada como mini-reforma. Lá se tentou uma alteração na lei eleitoral de derrubar daquela proibição que as emissoras têm de mencionar os políticos nos programas humorísticos. Então, inclusive, na última eleição, eu acho que foi em 2012, teve um movimento com os artistas da Rede Globo, no Rio de Janeiro. Isso, eles estão tentando derrubar isso, porque é proibido. Aliás, eu já vou emendar e mencionar a vedação de 1º de julho da lei eleitoral. Todo ano de eleição, como nós vamos ter no ano que vem, em 2014, no dia 1º de julho, fica vedado a toda emissora de rádio e televisão a expor a voz, no caso das rádios, a imagem e a voz, no caso da televisão, de candidatos. Então, mais ou menos os 90 dias antes da eleição. É proibido. Já não pode mais. É taxativamente proibido. Então, vou dar um exemplo. O doutor é apresentador do Ponto de Equilíbrio. Então, se o senhor for candidato ano que vem a deputado federal, um exemplo, o senhor já vai ter a conferência do seu partido, a convenção, mais ou menos em maio, quando a lei dá aquele prazo para lançar os candidatos. O senhor a convenção, só para o nosso telespectador ficar um pouquinho mais familiarizado. A convenção o que é? É quando o partido se reúne e fala, ó, esses daqui oficialmente são os candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a governadora, a senadora, etc. Quando ele passa essa informação para o público. Isso, então a partir dali, oficialmente, aí ele vai e registra a candidatura, é feita o registro da candidatura pelo partido no TRE, e começam as alianças das coligações, e a partir dali você está oficialmente candidato. Tudo bem, você continua com o seu programa, isso pode ocorrer em março, em abril, depende do seu partido. Quer dizer, você está analisando aí, vamos supor que eu saia deputado federal. E você está com um ponto de equilíbrio no ar. Exato, o programa está no ar. Aí eu tive foi homologado pela convenção, eu sou oficialmente candidato. Isso. Mas eu posso continuar a apresentar o programa. Você continua apresentando o seu programa, pode até divulgar em uma outra conversa, alguém vem, um outro candidato, como o senhor trouxe já no seu programa, candidatos políticos, inclusive. Pode receber também o político. Pode continuar recebendo candidatos eleitos, que já são eleitos, candidatos à reeleição, novos candidatos, não tem problema. 1º de julho, expressamente proibido. Se o senhor fizer isso, a sua emissora, ela tem uma multa que vai de 21 mil até 106 mil, dependendo do caso, da gravidade, da exposição, da propaganda que o Tribunal Regional Eleitoral entende que foi feita, e numa reincidência a sua emissora pode ficar fora do ar 24 horas, como já ocorreu em tempos antigos com grandes emissoras. Que eu me lembro, teve com a TV SBT, Manchete, com a SBT, sempre da Manchete, a gente teve com a Record também. Exato, já ficaram fora então, isso é um grande problema para as emissoras. É um grande problema também para as grandes emissoras que têm a área jornalística toda. Por exemplo, desculpe, essas emissoras que fazem cobertura jornalística ao vivo, e povo fala, dá o microfone para o povo falar, está perguntando alguma coisa. De repente a pessoa fala mal de algum político, ou fala até bem, ou é um candidato a vereador, não pode falar por exemplo. Nem bem nem mal, muito pelo contrário. Nada, não pode fazer menção alguma. Vamos supor, o que o jornalismo sempre reclamou nas emissoras quando a gente fala sobre esse assunto e dá palestras. Candidatos a vereadores, são muitos na cidade. Não tem como Você não saber. tem como conhecer.
Então, se você está na rua e um candidato desse te dá uma entrevista falando de uma avenida, de um semáforo, de um assalto que ocorreu. E de repente você nem sabe que ele é candidato. Isso implica como propaganda proibida. Então, as emissoras têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, a partir de 1º de julho do ano que vem, se o senhor for candidato, o senhor desapareça da tela, só vai poder aparecer a partir do horário político gratuito, no seu bloco, nas suas inserções. Não vai poder receber ninguém no seu programa que seja candidato. Como funciona a parte aí de internet, site? Isso continua, isso é liberado. Isso daí? Isso é liberado, não tem vedação nenhuma. Se um candidato tiver o site dele, o Facebook dele, mas nesse site, nesse Facebook, ele pode fazer a propaganda da candidatura dele? Pode falar dele, pode colocar os comícios que ele está indo. Eu dou um exemplo, eu fui candidata no passado, eu colocava os meus comícios no Face, no blog, isso, então, a lei eleitoral no YouTube, não proíbe. Você coloca os discursos dos seus comícios, você coloca as reuniões que você fez nas casas dos eleitores, não há vedação. Inclusive, iria ter uma alteração, não foi aceita nessa mini-reforma. E nessa você falava a respeito de programas de humor, né? Porque a reclamação, me lembro, do pessoal em 2012 era o seguinte: poxa, eu imito a presidente Dilma, eu imito um político que vai ser candidato agora. Proibido. Mas eles conseguiram uma liberação em 2012, mesmo que parcial. Parece que para programas de humor, desde que não citasse o nome fora do do tempo eleitoral. Eles podem... Antes de julho. Fora desse período da vedação. De 1º de julho ao término do 2º turno, não pode. Principalmente para majoritárias, como vai ser ano que vem, né? Que é governador e presidente. Inclusive, o DEM parece que tentou agora derrubar isso e não conseguiu. Queria tirar essa proibição. Uma coisa que foi proibida agora nessa mini-reforma, com relação à propaganda eleitoral, eram aqueles bonecos. Sabe aqueles bonecões, tipo esses que ficam em loja de pneu, que fica para lá e para cá balançando com ar? Está proibido, não pode ter mais esses bonecos. Em São Paulo também não pode ter outdoor, não pode ter nada. Não pode ter outdoor, faixas, placas, nada. Isso já é uma legislação aqui que, independente da eleitoral, não pode ter. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar sobre o eleitor. O eleitor, às vezes, ele tem muitas dúvidas. E, em razão dessas dúvidas, ele acaba preferindo não votar, depois justifica. Porque ele fala, isso é uma burocracia, vai me dar trabalho, eu vou ter que ir não sei aonde, levar tal documento, carimbar, esperar, etc. Então, as dúvidas mais frequentes, pelo menos as que me ocorrem agora, que as pessoas às vezes ligam perguntando. Muitas pessoas mudaram de cidade. Vamos dar um exemplo. A pessoa morava na cidade de Londrina, no Paraná. E hoje ela está morando em São Paulo, capital. Ela quer votar agora na eleição de 2014. Qual é o prazo e o que ela tem que fazer para transferir o título? No ano que não tem eleição, esse eleitor pode estar procurando o cartório eleitoral a qualquer época do ano. Né? Agora, no ano que tem eleição, ele tem que estar procurando até maio, 30 de maio. É o prazo que ele tem que estar procurando o cartório eleitoral mais próximo do bairro que ele mora, o cartório eleitoral daquela circunscrição, daquela zona eleitoral. Então, ele vai na onde tem, vamos supor que ele mora na Zona Norte, ou é o da Casa Verde, ou é em Santana. Então, ele procura aquele cartório eleitoral munido de RG. Ele tem sempre que levar os documentos originais e uma cópia simples, mas tem que levar os originais. Ele vai levar o RG, o comprovante de residência, pode ser uma conta de luz, água, né? Ele leva aquilo. No caso de homem, tem que levar o certificado de reservista também. Até para transferir? Tem. Ele vai levar porque é como se ele fosse, né? Ali é tudo novo naquele cartório. Mas e se ele já tiver o título do eleitor? Mesmo assim, tem que levar ele essa documentação? Ele vai com o título dele, mas leva toda essa documentação e vai haver a transferência, então, da sua zona eleitoral e cartório. Isso no ano de eleição. Fora do ano de eleição, a qualquer tempo. Uma coisa importante que muita gente desconhece, doutor, por exemplo, a justificativa do voto, né? As pessoas acham muito difícil estar justificando, ou então no dia da eleição não quer justificar, não vota porque está fora da cidade, foi para a praia, foi para algum lugar, não está... Mas, só uma dúvida, você não precisa justificar necessariamente no dia. Não no dia, você então pode é isso que eu quero depois, falar, o prazo. Você tem até o dia 4 de dezembro para o primeiro turno,
e se houver segundo turno, até o dia 26 de dezembro, para justificar, daquele ano da eleição. A pessoa que não justifica, não votou e não justifica por 3 eleições consecutivas, considera-se eleição cada turno. Então, vamos supor, ele não votou no segundo turno do ano passado aqui em São Paulo. Não vota agora em 2014, nem no primeiro e nem no segundo. Já deram 3 ele eleições. já tem o seu título de eleitor cessado, cassado, quer dizer, aquele título está restrito, ficou preso, Suspenso, não vale mais, está suspenso. Ele tem as aplicações das multas, que são pequenas, muita gente dá risada da multa, né? Mas a questão não é só a multa, a questão é que o título de eleitor, ele garante para a pessoa a inscrição em concurso público. Sem o título você não se inscreve em nenhum concurso público no Brasil. Sem o título você não... Muitas empresas, muitas não, todas as empresas brasileiras exigem como documento de admissão nas empresas o título de eleitor. Você também não tem como, na hora de tirar, para várias documentações, instituições financeiras exigem o seu título de eleitor. O passaporte precisa do comprovante de votação, que o seu título esteja em dia. Então, quer dizer, sem título de eleitor, você não é um cidadão. Você não é considerado um cidadão. Você está sem os seus direitos, porque você não cumpriu com os seus deveres. Então é importante. E uma coisa também que é importante falar, para quem está sempre fora do seu domicílio eleitoral, na próxima eleição para presidente, você não está na sua cidade de origem, você pode votar para presidente no local onde você estiver, só para presidente, desde que você, nos dias anteriores, passe pelo cartório eleitoral e faça essa... Então, peraí, essa daí é novidade. Vamos falar com calma, explicar para o pessoal. Na eleição de 2014, nós vamos ter eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Isso. Então, para esses 4 primeiros, deputado estadual, deputado federal, governador e senador, se você não estiver no teu domicílio, você não vota. Não pode por quê? Porque você elege senador, deputado federal e deputado estadual pelo seu estado. Então, o voto é dentro do seu domicílio estadual. E governador também. E governador, não pode. Agora, para presidente. O presidente, ele é eleito pelo país todo. Então, a contagem de votos é geral. Então, se você estiver fora do seu domicílio eleitoral, fora do seu estado, né? Então você pode votar para presidente, desde que você passe antes no cartório eleitoral e faça essa menção de que você está ali naquela cidade, eles vão validar o seu título para que você vote naquele local. Então tem muita gente que perde a votação para presidente porque desconhece esse fato, mas é um direito que a lei eleitoral coloca. O voto é um direito e um dever do cidadão. Quem está obrigado a votar e quem está dispensado de votar? Então, obrigado a votar são todos os brasileiros e brasileiras com idade, quem completou 18 anos até a data da eleição. Então, você vai fazer 18 anos até o dia 5 ou dia 3 de outubro, tem que ver que dia que vai cair a eleição do ano que vem. Então, você é obrigado a votar e você tem aquele prazo que nós falamos no começo para tirar o seu título. Que é maio. Então, não interessa que você vai fazer 18 anos no dia 30 de setembro de 2014, em maio você tem que estar com o teu título na mão, porque você é obrigado a votar em outubro. Você vai tirar o título, nesse caso, com 17 anos. Vai tirar, mas você está com comprovante, com seu RG, que você vai fazer 18 anos. Tá. Então, você é obrigado. Não é porque você vai fazer 18 anos na véspera da eleição e o cartório não atende mais que você tem uma justificativa, não. Se você não votar, você está ilegal aí, tanto sem título como sem votação. E você tem obrigação de estar votando até os seus 70 anos de idade. Após os 70 anos é facultativo o voto, quer dizer, não tem mais o dever, ele pode ou não votar. E antes dos 18 anos, a partir dos 16 completos até os 18 anos, também é facultativo. A partir dos 16 anos, você pode tirar o título de eleitor e exercer o seu direito de cidadão como eleitor. A parte de deficientes físicos, a gente escuta muitas vezes o pessoal reclamando, olha, eu tentei, mas ali para entrar com a cadeira de roda, eu tenho um problema de mobilidade ou um problema visual. Ele tem uma prerrogativa. Como funciona? Por exemplo, agora é urna eletrônica,
né? Isso. Para o deficiente visual, como é? Então, ele pode ser acompanhado até a urna? O deficiente, ele tem tanto físico como visual, ele tem uma prerrogativa dentro dessa lei eleitoral, inclusive pela uma resolução que teve ano passado, em 2012, que ele tem um prazo também para procurar o cartório eleitoral, fazer essa menção da deficiência dele, para ter adequado o local de votação. Então, vamos supor que a zona dele seja a 256, que fica na Casa Verde, mas ele vai ser dirigido a votar na zona da Praça da Sé, por exemplo, porque lá existem tanto as urnas para deficiente visual, como salas localizadas no térreo para os deficientes físicos. Então, ele tem que fazer essa comunicação no tribunal, no cartório eleitoral. Agora, uma coisa que pouca gente entende e realmente é complicado. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas espera aí, aquele candidato teve 100 mil votos para deputado federal e não entrou. E o outro teve 60 mil votos e entrou. Poxa, não é o mais votado que tem que entrar? Explica para a gente, doutora. Bom, isso aí se chama, no caso, tem muito a ver com as coligações, que eu já mencionei no começo, e tem também a ver com a bancada dos partidos. Então, é o número que ele já possui de candidatos eleitos e essa coligação que ele faz com os outros partidos. Então, em decorrência disso, existe os chamados puxadores de votos, que são aqueles candidatos que têm mais chances em uma eleição, que eles já são lançados pré-candidatos com aquela sinalização que eles vão ser os todos poderosos, vão ter milhões de votos, como acontece com alguns artistas, com alguns humoristas ou com alguns jogadores de futebol, vamos dar um exemplo. Podemos até, para tornar mais fácil, um caso que todo mundo conhece, o caso do Tiririca. Isso. Ele teve quantos votos? O Tiririca teve acho que 500 mil Quase meio milhão de votos. Isso. Então, e ele puxou um outro candidato de um outro partido. Que teve quantos votos? 95 mil votos para deputado federal por São Paulo. E teve gente quando com 120 teria que ter mil votos mais. que não foi eleito. Foi uma coligação entre o PCdoB e o partido do Tiririca. E o Tiririca, com esse montante de votos, ele levou o deputado federal Protógenes Queiroz como eleito. Então, só para o senhor entender, vamos supor, o Tiririca ele teve 500 mil de votos. Então, se somar todos os votos do partido dele e das coligações, vai se chegar no coeficiente. Isso. Vamos supor, vai, coeficiente 800 mil partidário votos. que eles falam. Então, ali você vai poder eleger 3 candidatos. Existe então, assim, pelas coligações, por exemplo, eles falam assim, a coligação PMDB-PT tem tanto de bancada, eles vão poder eleger, eles elegem fácil 4 com tantos mil votos. Isso é uma conta que eu não sei fazer, é meio complicada, mas eles já ficam sabendo na campanha eleitoral, tanto que para vereador, lá no Guarujá, por exemplo, ano passado eles falavam, pelo meu partido, se você fizer 1000 votos, você entra pela nossa coligação. Enquanto que outros partidos, com 1.700, um candidato não entrou. Porque ele estava num partido maior ele tinha que ter mais. Maior que a sua, mas mesmo então não é essa conta simples. Olha, um teve 100 mil votos, o outro teve 80. Pode ser que o que recebeu 80 mil votos, dependendo do partido dele, das coligações que ele fez, ele vai assumir o outro com 100 mil votos. Depende dessa continha aí, isso, depende dessa conta. E, então é o caso de muitos puxadores aí que o pessoal fala, que entra, e infelizmente eu deixo até um apelo, pode deixar, não só como advogada aqui, fazendo uma prestação de contas sobre a lei eleitoral, mas eu acho que a população ela tem que se atentar muito a esses candidatos puxadores de votos, que muitas vezes entram para puxar voto, não são da área política, muito menos da área administrativa pública, nem pessoas que têm um know-how, um conhecimento, como, por exemplo, advogados, engenheiros, administradores, entram ali, puxam voto, depois, às vezes, nem cumprem todo o mandato, saem para outras coisas, para secretarias, e isso eu acho que tinha que mudar. Porque as pessoas, agora mesmo nessa próxima eleição, a população tem que ficar muito atenta, doutor, o seguinte, esses candidatos que acabaram de entrar como vereadores, principalmente em pequenas cidades, como é o caso de onde eu moro, e eles vão se lançar deputado estadual apenas para, como eles dizem no jargão político,
experiência, contar votos. Eles falam, vamos contar votos. Eu vou contar votos porque eu quero saber como eu estou, porque vai estar fazendo 1 ano e meio de mandato, para ver para a próxima reeleição de vereador. Então eles entram lá, tiram o voto de outros que têm interesse de entrar e ficar e fazer alguma coisa, como tem aqueles também que são candidatos apenas para depois serem nomeados secretários. Então isso realmente é uma coisa que a população tem que ficar bem... assume, E né? aí é um suplente que você não conhece, que ninguém votou, e poucos votaram, e é o suplente que está lá fazendo muita coisa, E infelizmente. tem alguma previsão, algum projeto, alguma coisa que está caminhando para se alterar esse coeficiente, de ser uma coisa mais simples? Já Quem foi, tem mais voto entra? nessa mini-reforma, houve uma proposta de alteração, onde iria mexer com os números, pelo número da população, que inclusive eu esqueci de falar. Existe também nesse coeficiente de vagas para candidatos, que depois vai entrar o número de votos também, pelo número da população, medido pelo IBGE. E nessa mini-reforma, iria se aprovar pelo novo censo, que foi feito acho que em 2002. Eles queriam pegar por 2002, porque o antigo acho que estava em 1999. Então, parece que São Paulo ia diminuir, alguns estados do norte iam aumentar o número, e isso não passou. Então, infelizmente, Então, não continua passa. o mesmo número de vagas O que da vai, última eleição. não passou, infelizmente, também não passa nada com relação a essa... Se houvesse uma reforma mesmo política, onde esse número de cadeiras, por esses dados do IBGE, mudasse, e aí ia mudar, por consequência, né, o número de candidatos eleitos, aí esse coeficiente mudaria, e se mudasse também esse tipo de coligação que é feita, como que seriam as coligações de mini coligação que eles falam, de majoritária, porque existem coligações minoritárias e majoritárias, coligação, por exemplo, só para o presidente da República. Então, eles se coligam e coligações para deputado federal, deputado estadual. E o caso de senador ainda é diferente, né? Porque o suplente de senador não é nem porque não é eleito suplente, ele é indicado, né? Então. Suplente de senador, por exemplo, o senador ele ganhou a eleição. Aí, de repente, ele é convidado para assumir o ministério. Quando ele assume o ministério, quem vai assumir a vaga dele de senador é um suplente que ele indicou. Ele não foi nem eleito pelo povo. Deveria ser o próximo votado a ele, né, daquele estado, por exemplo, né? É uma alternativa. Vamos supor, do partido dele, por exemplo. Então, nós temos... o senhor, doutor Denis, e a doutora Simone são do partido X. O senhor entrou e eu fui a suplente. Então, o senhor sai, eu entro. Mas não é isso que acontece, né? Infelizmente, então quer dizer... E geralmente os senadores saem, né, para cargos de ministro. Verdade. Doutora Simone, infelizmente nosso tempo está acabando. É um tema muito bom para você se informar, uma prestação de serviço. Exerça o seu direito de cidadão, o seu dever de cidadão, vote consciente, procure regularizar sua documentação dentro do prazo para você poder votar. E eu queria te deixar à disposição, algo que eu não perguntei, algo que você queira falar. Não, eu acho que nós abordamos todos os temas. E é só falar para a população, fique de olho, analise bem o que o candidato está falando, procure ver a vida pregressa dele, lembre da lei da ficha limpa, que nós não tivemos tempo de falar aqui, analise a lei da ficha limpa, vamos colocar pessoas que realmente têm moral, têm uma vida pregressa muito boa, e não só aqueles que aparecem aí fazendo micagens e humor, porque não é isso que nós precisamos lá em Brasília. Então, votem com o coração, mas votem com a razão e vote na ficha limpa contra a corrupção. Esse país não aguenta mais. Boa noite. Obrigada. Simone, foi um prazer te receber aqui. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite.
meia-noite e meia, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.